Não é deixando de viver que você vai encontrar paz. Não é abrindo mão dos seus sonhos que você vai encontrar paz. Não é cedendo à pressão. Você encontra paz quando você corre para a sombra do Onipotente. Quero compartilhar um texto com vocês de uma pergunta que Deus fez a mim por esses dias, e me lembrei desta passagem sobre: você se respeita? É interessante que nós não temos dúvida de que fomos feitos por Deus, que Deus nos chamou para ser sua imagem e semelhança, mas nós temos uma dificuldade muito grande em nos respeitar. E quando eu falo você se respeita, a gente logo pensa em relacionamento, a gente logo pensa nessas questões momentâneas, mas não é. Tem uma verdade que eu carrego no meu coração: não existe respeito para quem não termina. Você tem todo o direito de discordar de mim, mas não existe respeito para uma vida só de começos. O respeito está no término. O respeito está em completar algo. Não existe respeito em quem começou 5 faculdades e não terminou nenhuma. Não há respeito. Não existe respeito para quem começa empresas e encerra, como se troca de roupa, e um dia quer ser metalúrgico, outro dia quer ser piloto de avião, e outro dia... Não existe respeito. Os começos não nos trazem respeito. E eu acredito que não existe respeito. Você nunca se respeitará enquanto você não tiver términos, encerramentos de carreiras, de propósitos. E a pergunta que eu faço é: você se respeita? Você é comprometido com aquilo que faz e se respeita ao ponto de olhar para você e dizer: eu vou até o fim? Eu queria que de verdade Deus falasse conosco nessa noite, porque a pior coisa que tem não é ser desrespeitado pelas outras pessoas. Jeremias diz claramente que maldito é o homem que confia no homem, mas feliz é o homem que faz do Senhor a sua força. O grande problema não é o desrespeito das pessoas por nós, o julgamento, as críticas. O grande problema é você olhar num espelho e não saber quem é. E aí fica pensando opiniões aleatórias e tentando montar um quebra-cabeça para tentar descobrir se você é merecedor de alguma coisa ou não, se você deve desistir ou não, porque não existe respeito para quem não termina. Eu quero ler um texto com você em 2 Crônicas, capítulo 26, versículo 16. Talvez o maior exemplo que vou dar aqui a vocês de uma pessoa que tinha tudo para ser um dos homens mais respeitados da história, mas se transformou numa piada, seja esse personagem de hoje aqui. A gente conhece alguns personagens importantes como Adão. Adão foi uma piada, Adão e Eva. Eles tinham tudo, eles começaram bem, eles começaram o propósito da melhor forma possível, só tinha eles e Deus, mas eles colocaram tudo em cache e destruíram, foram expulsos do jardim. Lembra de Sansão? Sim ou não? Sansão tinha tudo, ele nasceu com uma força diferenciada, ele nasceu para ser um nazireu, um homem separado, privilegiado, dotado de talentos, habilidades, mas ele não conseguiu manter aquilo que recebeu, ele não terminou o seu propósito, morreu cego, envergonhado, e por misericórdia, Deus no último momento de vida, deu-lhe uma força para que ele puxasse as correntes e derrubasse o lugar onde estava, e ali morreu. A gente se lembra do rei Saul, o primeiro rei de Israel, um homem diferenciado no aspecto de... A Bíblia diz que não havia homem mais bonito que ele. Um homem de porte, alto, bonito, inteligente, mas ao longo do tempo se perdeu também.
para nenhum desses homens, nem Adão, nem Sansão, nem Saul, a gente consegue olhar para uma história que se respeite. Porque enquanto você não terminar, não há respeito para aqueles que não terminam. E em nome de Jesus, eu não sei o que nossos pais nos entregaram, mas nós entregaremos para os nossos filhos um legado de respeito. Primeiro, para honrar o nosso Deus, e segundo, para dizer que é o Senhor que nos sustenta. Em 2 Crônicas 26:16 diz: entretanto, depois que Uzias se tornou poderoso, o seu orgulho provocou a sua queda, e ele foi infiel ao Senhor, o seu Deus, e entrou no templo do Senhor para queimar incenso no altar de incenso. Feche os seus olhos, eu vou ser breve e que você peça ao Senhor para falar com você. Há um poder na palavra, há um poder. Eu creio que o nosso Deus fala, eu creio que o nosso Deus conhece a nossa necessidade, Ele sabe os nossos medos, coisas que a gente nem tem coragem de pronunciar. Ele sabe o nosso deitar, o nosso levantar, Ele sabe o que tem nos movido, e a única coisa que Ele precisa é ter acesso. Ó Senhor, que nós possamos ter humildade para Te ouvir nesta noite, humildade para sermos alinhados. Não há ninguém mais poderoso do que o Senhor, não há nenhuma autoridade neste mundo que tenha mais poder do que o Senhor. É o Senhor que manda, é o Senhor que domina, é o Senhor que controla, é o Senhor que põe reis e tira reis, é o Senhor que cura, é o Senhor que começa e termina. E nós queremos muito ser tratados nesta noite, Pai. Se o Senhor falar, a nossa vida muda. Se o Senhor falar, a nossa alma entende. Se o Senhor falar, os medos saem. E não dá nem para explicar como isso acontece, é simplesmente pelo ressoar da sua voz dentro de nós. Fala conosco, Pai, em nome de Jesus. O rei Uzias foi um dos reis de maior êxito em Israel. Ele reinou 52 anos. Foi um dos mandatos reais mais longos da história. Ele foi um camarada diferenciado mesmo. Tão diferenciado, que você encontra inscrições arqueológicas no Império Sírio falando de Uzias, falando do quão bom ele foi como rei, dotado de inteligência. Se você analisar, eu não vou ter tempo de ler, mas se você ler todo o capítulo 26 de 2 Crônicas, você vai ver tudo o que ele fez. Eu vou listar algumas coisas aqui. Uzias significa o Senhor é a minha força. E sim, Deus foi a força dele por um bom tempo. Uzias foi um grande visionário. Ele conseguiu montar um exército de mais de 307 mil homens treinados. 307 mil homens treinados. Um homem visionário. Ele montou uma academia de guerra. Israel foi temida no tempo de Uzias. Uzias foi um rei tão diferenciado, que ele venceu todos os adversários da época. Os filisteus, tão temidos, eram ninguém perto do exército de Uzias. Lembra do gigante Golias? Pois bem, ele venceu várias vezes. Venceu os arábios, venceu os meunitas, subjugou os amonitas. Não havia quem enfrentasse Uzias, não tinha. Ele havia visão, exército. Uzias foi um estrategista. Ele conseguiu desenvolver em Israel catapultas, armas de guerra. Ele não era só um rei que sentava no trono e tinha uma coroa, não. Ele era um homem que trabalhava, inteligentíssimo. O exército de Israel tinha armas de primeira linha para guerras. Está tudo isso aqui, armas de guerra, lança-chamas. Havia tudo isso em Israel. Ele era um homem extremamente preocupado com a cidade. O texto de 2 Crônicas 26 diz que ele era um urbanizador. Ele cuidou da cidade. Israel e Jerusalém se transformaram em um lugar próspero para se viver. Ele construiu cisternas, distribuiu comida, água. Israel, economicamente falando, se tornou uma das maiores potências da época, porque ele era um grande economista, um grande administrador. Registros históricos dizem que Israel nunca prosperou tanto na agricultura quanto na época de Uzias. Aí você olha para um camarada com 52 anos de reinado, tudo para ser um homem maior que Davi, por exemplo, porque o sucesso que ele teve, ele levou
paz a Israel, ele levou estrutura econômica, ele levou vitória, ele levou segurança. Uzias foi um homem exemplar, um propósito lindo, e eu creio que Deus tem para nós propósitos lindos. Eu creio, irmão, que ninguém nasceu para dar errado. Ninguém nasceu para dar errado, ninguém. Dar errado é o oposto ao propósito de Deus. Ninguém nasceu para dar errado, ninguém. E aí você olha para um homem como esse, só que o sucesso é uma faca de dois gumes, é muito difícil tê-lo. Mas a maior dificuldade de Uzias foi aquilo que mais o exaltou. Um dia, isso está lá em 2 Crônicas, capítulo 26, versículo 20, quero ler com você. 2 Crônicas 26, 20. Quando o sumo sacerdote Azarias e todos os outros sacerdotes viram a lepra, expulsaram-no imediatamente do templo. Na verdade, ele mesmo ficou ansioso para sair, pois o Senhor o havia ferido. Põe o 21, por favor. O rei Uzias sofreu de lepra até o dia em que morreu. Todo esse tempo, morou numa casa separada, leproso e excluído do templo. Seu filho Jotão tomava conta do palácio e governava o povo. Um dia, Uzias achou que era um camarada tão bom, que ele se deu ao desfrute de fazer algo além das suas atribuições. Somente o sacerdote poderia entrar no templo e me oferecer a oferta. Mas ele pensou: eu sou um rei diferenciado, eu sou um homem vencedor, eu sou uma pessoa de sucesso, eu ganho todas as batalhas. E quando eu falo de sucesso aqui, irmãos, por favor, não importa a sua fase, todos nós temos fases como essa. Ele foi lá e fez o trabalho que era do sacerdote, e a Bíblia diz que Deus o feriu. Não foi o diabo, não foi Satanás, não foi demônio, Deus o feriu. E ele morreu leproso, vivo, porém longe do palácio, vivo, porém longe de sua família, e todas as suas obras. Agora tem um mas: Uzias morreu, foi um grande rei, porém morreu leproso e afastado. O que isso tem a ver comigo, pastor? Isso tem a ver que não existe respeito para Uzias. Não há respeito. Por mais que eu fique aqui pensando a história dele, dizendo que ele montou um exército de mais de 305 mil homens, por mais que eu diga a você que ele foi um grande visionário, que ele foi um camarada maravilhoso, que ele levantou Israel para um novo patamar financeiro, por mais que eu fique colocando todos os atributos dele aqui, a verdade é que ele é um homem que não há respeito, porque ele não terminou. Ele não terminou o que Deus colocou na mão dele. Ele não terminou, ele se perdeu, e ao longo do caminho ele abandonou aquilo que tinha que fazer, aquilo que o chamou para fazer. E quando nós não terminamos o que Deus coloca na nossa mão, quando nós não terminamos a carreira, e aqui eu não estou falando de facilidades ou dificuldades, mas é ser comprometido com aquilo que Deus nos deu, a gente se perde e não se respeita. Quais são as causas dos fracassos de Uzias? Está na Bíblia. Lá no versículo 16 do capítulo 26, diz que ele se tornou tão poderoso, que ele se deu ao trabalho de dizer: eu tenho uma vida confortável. Essa expressão de segurança que a gente tem, de achar que nós já chegamos a algum lugar, que temos. Uzias viveu com esse perigo de se perder, e cuidado com a falta de desafios na sua vida. A gente reclama dos problemas, mas cuidado quando você não tem desafios. Cuidado quando você não tem desafios tão grandes, que te obriguem a depender de Deus. A gente está falando sobre isso hoje. Quando você for fazer alguma coisa, nunca pense em algo que o seu dinheiro pode comprar. Nunca pense em algo que as suas forças podem aguentar, porque senão você corre o risco de fazer sem Deus. Sempre pense e dizer: Senhor, olha, eu estou entrando numa situação que é só o Senhor, é só eu e o Senhor. Porque isso vai manter seu coração humilde, vai manter você dependente de Deus. Uzias ganhou tudo, ele venceu tudo, não havia outro rei maior do que ele. O reinado mais longínquo, 52 anos de reinado. Mas ele entrou numa fase de conforto, tão confortável, que na casa de Deus, onde deveria haver temor, busca, ele foi lá e enfiou a mão na oferta que não era para ele tocar.
Como é que estão os seus desafios? Eu sei que talvez você está dizendo, pô pastor, eu tenho vivido uma fase boa, minha família, meu trabalho, a igreja, graças a Deus está tudo se encaixando. Mas não entre no conforto, não abra mão do propósito, não esqueça de onde Deus te tirou, não esqueça. Uzias, ele perdeu as ambições saudáveis, Uzias perdeu a autoafirmação, Uzias perdeu os sonhos, ideais. E o homem que vive sem sonhos, uma mulher que vive sem sonhos, está perdido. Se você quer ser respeitado, você precisa, e eu preciso, permitir que essa sensação de conforto, de que chegamos a algum lugar, saia da nossa vida. Nós estamos em guerra. Satanás milita todos os dias contra a nossa alma. Eu não estou falando isso para te dar medo. A Bíblia diz que o diabo veio para matar, roubar e destruir. Estamos do lado de gente que está ao nosso lado, que diz que nos ama e nos odeia. Gente que muitas vezes nos oferece um manjar e está envenenado. Não há tempo para ficar em conforto, estamos em guerra. E se você quer transformar sua vida num legado, não aceite o conforto, não aceite fases de passividade. Uzias teve uma sensação de dever cumprido. Eu cumpri meu dever, sou um grande rei, 52 anos no trono, eu acho que agora eu tenho o direito de tocar na oferta. Nós só temos o direito de curvar a cabeça e dizer, Senhor, tenha misericórdia de mim. Não permita que as suas vitórias deem a você direito. O nosso único direito é dizer, Senhor, tenha misericórdia de mim. Senhor, tenha misericórdia de mim. Eu não posso, porque eu tive vitórias, querer tocar naquilo que é teu. Eu tenho que lembrar. Uzias se perdeu. O orgulho provocou tudo isso. O orgulho transformou anjos em demônios. O orgulho trouxe o diabo para morar no inferno. Agora, qual será o grande problema de Uzias? Será que tinha alguém no ouvido dele dizendo, você é bom, cara, você é um rei, você é um cara maravilhoso, você é um cara lindo. Ei mulher, você é uma grande empresária. Ei, você é uma grande mãe, você é muito bom. Ei pastor, você prega muito, você é muito bom. Ei, você é muito bom. E daqui a pouco aquilo que eu temia, respeitava, aquilo que não abria mão, a oração, a fé, o cultuar, o amar a Deus, o lembrar que se eu tive sabedoria para levantar 305 mil homens, se eu tive sabedoria para levantar armas de guerra que venceram filisteus, jebuseus, moabitas, se eu tive estrutura para trazer a Jerusalém e a Israel saúde, não veio de mim, não veio de nós. É o que Samuel diz, Ebenezer, até aqui o Senhor nos sustentou, até aqui o Senhor nos sustentou. A gente não pode ser autossuficiente, e esse é o grande problema de Uzias, foi o grande problema de Sansão, o grande problema de Adão, o grande problema de Saul, andar sem Deus. Se você quer ter uma vida respeitável, você tem que lutar contra tudo, e principalmente contra você, dizer, eu preciso terminar aquilo que Deus colocou na minha mão, eu preciso lutar com todas as minhas forças, não importa onde eu esteja, eu preciso, porque não existe crédito que a gente acha que tenha, que nos dê o direito de ultrapassar os limites em relação à nossa fé em Deus. Não existe vitória que nós tenhamos que nos dê o direito de dizer, agora eu vou tocar na oferta, agora eu vou ter a vida como eu acho que tenho que ter, agora eu vou, não, que nós possamos em nome de Jesus como o nosso Salvador, descer, todos nós queremos respeito, o respeito nos dá satisfação, o respeito é algo tão complicado, porque as pessoas só são boas quando morrem, já viu isso? Quer ser elogiado, morra, faça um bonito velório, e você vai ver as pessoas ao seu lado dizendo, como era um homem trabalhador, como era uma mulher vencedora, porque nós não temos o hábito de respeitar, não respeitamos nem a nós, quem dirá os outros. A gente negocia o nosso sonho, a gente negocia os nossos valores, a gente tem medo de perder e por isso faz concessões, a gente diz que confia em Deus, mas põe a vida na mão dos homens, a gente fica orando para Deus tocar no coração das pessoas, quando deveríamos apenas dizer, Senhor, seja lá quem vai fazer, eu só quero que a tua vontade esteja sobre a minha vida.
Eu não estou preocupado com cara feia, eu não estou preocupado com tapinha nos ombros, eu só quero que a sua presença esteja. Se me amarem ou me odiarem, problema deles, cada um. O que os outros pensam não é um problema meu, eu não vou administrar o que os outros pensam, mas eu quero deitar a cabeça num travesseiro e dizer: eu sou um homem de respeito, eu sou uma mulher de respeito, e a única forma de você se respeitar é terminar aquilo que Deus colocou na sua mão. Nós precisamos lutar por isso. E aí eu me lembro do apóstolo Paulo, um camarada que não teve uma vida tão vencedora quanto Uzias. Paulo foi o maior escritor do Novo Testamento, ninguém escreveu mais do que ele. Mas no final da vida, nas últimas cartas que ele escreveu, antes, você acha que o velório de Paulo foi maravilhoso? Não, antes de ser decapitado. Por isso que a questão de vitória é muito diferente. Ele escreveu 2 Timóteo capítulo 4, versículo 7. No final da vida, preso numa cela 2x2 em Roma, perto de morrer, Paulo escreve: combati o bom combate. Ei, Timóteo, olha minha carta aí. Talvez a gente não se fale mais. Combati o bom combate, terminei a corrida e guardei a fé. Agora me está reservada a coroa da justiça, que o Senhor, o justo juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vinda. Quando nós lemos esse texto, esse homem está preso dentro de uma cela. Ele vai ser decapitado, mas eu olho para esse homem e vejo respeito nele. E do outro lado eu olho para Uzias, que viveu num palácio, mas Deus o tocou e o tornou leproso. E ele nem teve a dignidade de morrer no palácio, ele teve que morar longe, porque Paulo terminou, Uzias não terminou. E você não se respeitará enquanto não terminar. O que é que está inacabado na sua vida? O que é que está inacabado na sua profissão? O que é que está inacabado na sua vida espiritual? O que é que está inacabado nos seus relacionamentos? O que é que está inacabado dentro de você mesmo? Há um remendo, há um começo e de repente há um buraco e não se sabe para onde foi. O que é? O que é? Tem hora que nós lutamos contra o diabo, lutamos contra o demônio, dizemos que é macumba, e não é. São fases inacabadas, assuntos inacabados, coisas que simplesmente nós abandonamos e dizemos: deixa a vida levar. E não é assim. Deus te ama, Deus tem um plano para você, e você não nasceu para dar errado. Mas não adianta você querer abandonar algo que Deus colocou na sua mão. E eu sei que o Espírito talvez está falando com você aqui hoje. Não adianta lutar, Deus tem algo para você. Até que você tenha um gosto do acabamento, você nunca vai respeitar a si mesmo. Até que você tenha um gosto de dizer: olha, eu nem ganhei essa batalha, mas eu fui até o fim. Olha, eu vou morrer decapitado. Eu não morri, e aqui não está uma questão de gosto. Você acha que alguém gosta de morrer numa cela decapitado? Claro que não. Mas ele entende que dentro daquilo que estava possível ele fazer, ele está dizendo: eu não me curvei, eu não me prostrei. Me prenderam, vou cortar minha cabeça, mas eu estou terminando aquilo que Deus colocou na minha mão. Eu não sei qual é a barra que você está enfrentando, eu não sei quais são as lutas e as perseguições. Vivemos dias de maldade, dias de muito interesse, dias de muita negociação, dias de cartas marcadas, mas o Senhor te trouxe aqui hoje para dizer: se você confiar em mim, eu te darei força para você terminar aquilo que você começou, e você vai ter o gosto do acabamento. Como é bom pegar um diploma quando você se forma na faculdade. Como é bom você pegar um diploma e você começa a lembrar dos ônibus lotados que você pegou, dos dias que você chegou em casa. Eu me lembro muitas vezes, estava tão cansado que nem banho eu tomei, revelando meu pecado. Nem banho eu tomei. Você pega e você fala: meu Deus, como é bom pagar a última parcela do boleto. É ou não é? Meu Deus, a última parcela dá vontade de fazer um quadro, dizer: eu terminei de pagar, o banco não tomou, ninguém perdeu, está aqui o último boleto está pago. Como é bom terminar, como é gostoso, irmãos, sentir o gosto do término. Como é bom, tudo é gostoso num casamento, tudo é maravilhoso, mas como é bom quando você está no dia da festa e termina, os convidados estão indo embora. O momento mais legal da minha festa de casamento foi quando os convidados foram embora. Foi o mais gostoso. Por quê? Porque eu falei: cumpri a missão.
E depois era lua de mel, melhor ainda. Mas eu cumpri a minha missão. Todo mundo veio, todo mundo sentou, todo mundo ficou, maravilha. Porque há um prazer em terminar. Há um prazer em você ver seus filhos e dizer: eu entreguei meus filhos criados, formados, cuidei deles, eu terminei. E talvez essa seja a maior luta de Satanás, nos envergonhar. E de repente esse assunto eu não posso falar porque eu não terminei. Eu não terminei. Jesus conta uma parábola dizendo: qual é o homem que vai construir uma torre e antes de construí-la não senta para fazer conta, para saber se tem todos os recursos, porque essa torre concluída vai valorizar toda a propriedade, mas essa torre inacabada vai desvalorizá-la. A torre concluída, qualquer um vai dizer: nossa, que torre maravilhosa, que fazenda maravilhosa. Mas uma torre inacabada dirão: eu que não vou comprar essa torre, olha que má administração, olha que coisa inacabada, olha que coisa feia. E assim é a nossa vida. Lute para terminar, doe a quem doer. Aquilo que você começou, se isso te fizer perder dinheiro, perder amigos, perder propriedade, mas não existe respeito quando se compra e não se termina. Não existe respeito, cuidado, porque aqueles que te aplaudem nas vitórias, no dia da lepra não estarão com você. Uzias morreu isolado, sozinho numa casa. Não havia aplauso, não havia glória. E vou dizer uma coisa a você: só Deus pode cuidar de nós. Nós temos que seguir até terminar. Nem que o inferno se levante, nem que você chore, nem que você trema. E Deus me trouxe para liberar essa palavra. Nem que você tenha ataque de pânico, você tem que terminar. Deus está mandando dizer a você: você tem que terminar. Eu coloquei algo na sua mão, há uma pressão para você parar. Porque se você não terminar, você nunca vai ter o gosto do acabamento. E não há vida para quem não acaba, não há paz para quem não acaba. Quando você olha para um rastro de começos sem finais, você não se sente digno, você não se sente capaz, você não se sente amado. É um inferno, porque a sua vida é dominada pelas migalhas do que os outros dizem sobre você. Você tem que terminar. Nem que você lute, nem que você passe por situações difíceis, porque só haverá respeito quando você terminar. É isso que tem destruído nossa vida. É isso que tem destruído os crentes, as pessoas. A ausência de términos, a ausência de acabamentos, a ausência de ir até o final, a ausência de dizer: não, porque pastor, mas o senhor não está entendendo o que é difícil. Me mostre alguma coisa que vale a pena que seja fácil. Me mostre algum produto que vale a pena que seja barato. Me mostre alguma coisa que dure muito tempo, que seja... Você não compra coisas boas por migalha. Tem coisa tão barata, tão barata, tão barata, que quando você compra e quebra, você tem até vergonha de mandar trocar. Sim ou não? Você fala: mas eu paguei tão barato nisso, nem vou lá. Términos não são fáceis. Términos são caros. Ir até o fim é caro. Ir até o fim custou a Jesus gotas de sangue. Ir até o fim custou a Jesus muita humilhação, abandono, desprezo. Você está disposto a ir até onde para terminar o que Deus te deu? Para ter a família que Deus te deu, a vida que Deus te deu. Você está disposto a ir até que consequência? Até onde? Ah, pastor, eu não sei. Mas se Deus não dá um fardo maior que a gente possa suportar. Você já parou para pensar nisso? Não tem um fardo maior. Não quer dizer que não doa, não quer dizer que não sofra, não quer dizer que não chore, mas não é maior que a sua estrutura. E aí você diz: mas o senhor não entende. De madrugada, Deus não deu um fardo maior. Termine, 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 porque eu não quero saber se as pessoas vão reconhecer o que eu fiz ou o que não fiz, mas eu quero dizer: eu terminei. A minha vida valeu a pena. Eu terminei. Não ceda às lutas. Deus está falando com gente aqui hoje: não ceda às lutas, não ceda às provas, não ceda aos embates. Tem algo dentro de você que quando você cede, começa a murchar, começa a aceitar mediocridade. Eu amo Cantares de Salomão, porque essa é a única forma de você superar, ir até o fim, é amar a Deus.
Salomão, em Cantares capítulo 8, versículo 6, Salomão diz que nem as muitas águas. Põe um 6, por favor. Ponha-me como um selo sobre o teu coração, e como um selo sobre o seu braço, pois o amor é tão forte quanto a morte, e o ciúme tão inflexível quanto a sepultura. Suas brasas são fogo ardente, são labaredas do Senhor. Nem as muitas águas conseguem apagar o amor, os rios não conseguem levá-lo na correnteza. Se alguém oferecesse todas as riquezas da sua casa para adquirir o amor, seria totalmente desprezado. O que Salomão está dizendo? Que o amor suporta todas as coisas. Ame a Deus. Pegue o que você mais ama e ame a Deus acima de tudo isso. O amor suporta tudo. O amor suporta tudo. E amor não tem como se ensinar, é uma inclinação da alma. O amor a Deus te faz superar cara feia. O amor a Deus te faz superar crises financeiras. O amor a Deus te faz superar até feridas abertas. O amor a Deus é mais ou menos o amor de uma mãe. Irmãos, uma mãe consegue encontrar o seu filho num estádio, se ele estiver chorando. Eu nunca esqueço de um testemunho de uma mãe, que o filho caiu, estava engatinhando e caiu uma viga de construção sobre a criança. A mãe olhou para aquela criança sem raciocinar, apenas com desespero, dizer: meu filho está debaixo daquela viga. Ela foi sozinha e ergueu e tirou a criança. Depois veio reportagem, um monte de coisa, e a criança estava bem, algumas escoriações só. E aí perguntaram para ela: a senhora pode mostrar para a gente como é que a senhora fez isso? E ela foi até a mesma viga, só que ela não conseguiu levantar mais. Vieram 4 homens para conseguir mover a viga. A questão é que ela não moveu a viga porque não havia um motivo agora. Quando havia um motivo, quando o filho estava lá debaixo, veio uma força, veio uma coragem, dizendo: eu não vou perder meu filho, eu vou levantar essa viga. Só o amor de Deus te faz ficar em pé quando não há motivos para ficar em pé. Só o amor de Deus te faz acreditar quando não há razão para acreditar. Dizer: eu vou terminar essa história, a conta está no vermelho. Quem falou que ia comigo até o fim não está mais. Quem me apoiava não apoia mais. Quem estava comigo não está mais. Quem me elogiava agora me xinga e me humilha. Quem dizia que estava comigo abriu mão. Eu estou só, mas eu amo o meu Deus. E o que Deus quer de mim é que eu termine. Eu vou terminar meus estudos, eu vou terminar a minha profissão, eu vou terminar, eu não vou sair dela. Eu não sou movido por opiniões. Opinião é igual diarreia, das pessoas vem forte e passa logo. O povo é volúvel. O povo uma hora ama, outra hora odeia, uma hora aplaude, outra hora vaia. E você não pode andar pela polaridade das pessoas. Você tem que acreditar que aquilo que Deus colocou na sua mão, Ele não colocou na sua mão para você ficar um dia, Ele colocou na sua mão para você ir até o fim. E nem que isso te arranque lágrimas, vá até o fim. E hoje Deus me trouxe aqui para dizer para você que está em cima do muro, você que tem dia que quer abraçar a vida, e tem dia que quer dar um chute em tudo, você que um dia quer dizer: eu vou conquistar o mundo, e outro dia está em crise, perguntando opinião para gente que não viveu o que você viveu. E Deus está dizendo: vá até o fim, mesmo com perdas, vá, em nome de Jesus. Pare de ter crise de coisas que você nunca deveria ter crise. Vá até o fim, Deus te sustentará, Deus cuidará de você. Pastor, mas eu estou no teu limite. Antes do teu limite alguma coisa vai acontecer. Haverá uma força, haverá um poder, haverá um escape. Deus levantará pessoas, Deus vai colocar gente ao teu lado, Deus vai colocar amigos, Deus vai colocar um espírito. Eu não sei te explicar, só sei de uma coisa: se Deus ver em você uma decisão, eu vou até o fim, eu não vou morrer leproso, eu não vou acabar numa casa jogado lá no canto. O Deus que me levantou durante 52 anos de reinado é o mesmo Deus que vai me fazer concluir aquilo que Ele colocou na minha mão. Meu irmão, você que está prestes a soltar algo, o pastor, é tanta pressão, eu quero ter um pouco de paz. Não é deixando de viver que você vai encontrar paz, não é abrindo mão dos seus sonhos que você vai encontrar paz, não é cedendo à pressão. Você encontra paz quando você corre para a sombra do Onipotente. Aquele que está debaixo da sombra do Onipotente descansará. E eu vim aqui para dizer, em nome de Jesus: você perdeu o controle, mas Deus não perdeu
perdeu o controle. Você não sabe o que fazer, mas Deus sabe o que fazer. Você não tem saída, mas Deus tem saída. Ame ao Senhor, ame, 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 e você vai ter algo a dizer para a sua desistência. Ame ao Senhor, ame ao Senhor, ame ao Senhor. Não deixe o amor acabar. Ame, ame, ame. E você não vai ser uma pessoa que desiste. Você não vai ser uma pessoa que olha para trás. Ame, ame, ame o Senhor. Ame. A igreja brasileira durante muito tempo condenou só os pecados da carne. E está certo, tem que condenar. Cuidado com isso, cuidado com aquilo. Mas tem um pecado muito maior, ou tão igual. É o pecado de nós sermos desonestos com Deus. Desonestos com relação à nossa fé, com acreditar. Deus não é trouxa. Não brinque com Deus, porque Deus não é otário. Eu sou otário, Deus não é. A Bíblia diz que antes que saia uma palavra da minha boca, Ele já sabe o que eu vou dizer. Ele sonda e conhece o nosso coração. Ele tem domínio. Ele põe o governante que Ele quiser, e Ele tira o governante que Ele quiser. Você pode ser Lula e você pode ser Bolsonaro. Quem você quiser. Vai ganhar quem Deus quiser que ganhe. Ninguém manda em Deus. Ele é o Todo-Poderoso. Ele tem o governo. O diabo não luta contra Deus, o diabo luta contra nós, porque o diabo não é páreo sequer para olhar para os pés de Deus. Você tem o dono da vida, e Deus me trouxe aqui para dizer: eu espero que você termine aquilo que eu comecei na sua vida. Eu espero que você não seja um frouxo, que vai morrer no exílio, porque você não foi capaz de continuar crendo em mim, naquilo que eu estou permitindo acontecer na sua vida. As pessoas ainda vão te quebrar. Amigos vão te quebrar, familiares vão te quebrar, empresas vão te quebrar. E até que você tenha um amor a Deus, capaz de dizer: eu vou até o fim, você nunca vai terminar. Nunca. Você tem que terminar essa corrida. Você tem que olhar para os seus filhos e dizer: não sou como o vizinho, o outro, mas filho, teu pai terminou a corrida. Eu quero olhar para minha filha e dizer: eu terminei a corrida. Eu fui até o fim. E não importa o lugar que você esteja, eu declaro que você vai ter essa sensação de gosto, de dizer: eu terminei. Não compare a sua vida, porque o sucesso para Deus é diferente do sucesso para o homem. Eu quero terminar a corrida. Se você respeitar a si mesmo, ninguém vai mexer na sua cabeça. Se você terminar a si mesmo, ninguém vai mexer nas suas emoções. Ninguém vai brincar com você. Sabe quando a gente perde o sono? É porque a gente não sabe quem a gente é. Eu amo Paulo. Combati o bom combate, terminei a corrida e guardei a fé. Como que esse homem morreu? Decapitado. Não há glória nisso, mas ele terminou. E hoje eu digo para você que Paulo foi infinitamente mais respeitado que Uzias, porque ele terminou. Lute o bom combate. Paulo diz: ó, eu lutei o bom. Se ele diz que lutou o bom combate, é porque tem o mau combate. Se ele diz que lutou o bom combate, é porque tem lutas que não são boas. Não abra mão da luta que vale a pena para lutar lutas que você sequer deveria estar falando delas. Não queira vencer batalhas inúteis, conversas inúteis. Não. Paulo diz: olha, eu lutei o bom combate. Eu lutei a luta boa, a luta que me agregou, a luta que me fortaleceu, a luta que me aproximou de Deus, a luta que me fez ser um pai melhor, um filho melhor, um empresário melhor, a luta que me fez ser um servo de Deus. Eu lutei, e as lutas que não são boas, eu dispensei todas elas. Qual é a qualidade da sua luta hoje?
Se fosse para você dar uma nota, quais são as lutas? O que é luta? A luta é aquilo que nos desgasta, arranca a nossa energia, mexe com o nosso sono. Qual é a qualidade das suas lutas? É ficar se justificando para gente que sequer te respeita? É ficar brigando por mesquinharia, quando você é filho do dono do ouro e da prata? É ficar tentando batalhar por idiotices? Ou você dizer: Pai, a minha maior luta é estar na sua presença, a minha maior luta é entender o meu papel, seja o lugar que eu for, a minha maior luta é mostrar para minhas inseguranças que eu não tenho o que temer, porque o meu Deus é dono de todas as coisas. A minha maior luta é contra mim mesmo, e dizer que se o Senhor me colocar no lugar, ninguém me tira, eu não preciso puxar a sardinha de ninguém, não, é Deus. Essa é a maior luta, é dizer: eu lutei o bom combate, eu levantei da cama para lutar o bom combate. O meu maior combate é orar pela manhã, o meu maior combate é me consagrar, o meu maior combate é olhar no espelho e dizer: eis, aqui vai um servo de Deus, aqui vai um servo de Deus. Talvez não é o servo mas é o servo, eu sei, Deus faz parte da minha vida. A minha maior luta é dizer para os meus desejos: vocês só serão cumpridos se Deus quiser que eu cumpra. A minha maior luta é colocar a cabeça no travesseiro e dizer: Deus faz parte do meu dia, Deus faz parte da minha vida, Deus faz parte da minha vida. Eu construo com Ele, eu perco com Ele, eu ganho com Ele. Se for para ficar doente, eu fico doente com Ele. Se for para ganhar muito dinheiro, eu vou ganhar muito dinheiro com Ele. Se for para perder tudo, eu vou perder tudo com Ele, porque eu sei que se Deus estiver em mim, eu termino. É o que Jesus diz na cruz do Calvário, antes de morrer: está consumado. Está consumado. Ele consumou, com as mãos furadas, com os pés furados, com sede, humilhado, envergonhado. Mas depois do último suspiro, a Bíblia diz que o céu enegreceu, raios e trovões vieram, a terra tremeu. Ele foi colocado num túmulo emprestado, mas no domingo de manhã, porque aquele que termina ressuscita, aquele que termina se ergue. Num domingo pela manhã, as mulheres vão perfumar um corpo de alguém que eles acharam que não terminou, que foi envergonhado. Satanás venceu porque ele parecia um derrotado, mas quando eles chegaram num domingo de manhã, a pedra estava removida. Marta e Maria, as Marias estavam totalmente preocupadas: alguém roubou o corpo. E daqui a pouco, atrás das moitas, atrás do jardim, veio uma voz dizendo: Maria, Maria. E ela reconhece o timbre da voz dizendo: Rabone, o meu Jesus ressuscitou. E a Bíblia diz que a esse nome, a esse Jesus, foi dada uma glória que ninguém nunca antes viu. E todo joelho se dobrará, e toda língua confessará que Ele é o Senhor, porque o nosso Senhor terminou. Está consumado. E onde Ele está hoje? À destra de Deus Pai, esperando o dia que o Pai vai dizer: vá lá buscá-los. Você vai terminar. Você vai terminar. Repita comigo: eu vou terminar. Você vai terminar. Em nome de Jesus, conclua tudo o que está nas tuas mãos. Tudo. Não deixe nada sem concluir. Conclua. Lute. Pague o preço. Trabalhe mais. Durma menos. Acorde mais cedo. Foque. Largue as distrações. Quando Neemias vai construir Jerusalém, os muros, Sanbalat e Gessem manda 4 cartas: desça para conversar. E ele fala: por que parar esse grande projeto para ir conversar com vocês? Termine, até que esteja concluído. Não descanse, porque não há respeito para quem não termina. Termine sua faculdade, termine sua espírito, Senhor, eu vou ser fiel a Ti. Termine os assuntos inacabados, arrume a tudo, termine e lute a boa luta. Você perdeu o emprego é uma fase. Não termina a sua fé naquele emprego que não deu certo. Continue a boa luta, vai buscar outro. Se você se formou para ser enfermeiro, você vai ser enfermeiro. Se você se formou para ser advogado, você vai ser advogado. Não abra mão por causa de um momento. Não abra mão. O que você sonhou, o que Deus colocou na sua mão, Deus viu o sacrifício que você fez naquele começo para você jogar tudo para o alto. Deus mantenha. Você enterrou um filho: pastor, perdi um filho, mas não acabou. Termine. Deus tem uma família de honra para você. Como é que pode, pastor? Uma família de honra, se eu acabei de sepultar um filho. Eu não sei, mas nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem passou pela mente humana o que Ele reservou para você. Você não entende, porque é só Ele que entende. Mas termine. Se você tinha 10 filhos e sobrou um, termine sua vida honrando esse único filho que sobrou, entregando ele ao Senhor. É o que Jó disse: o Senhor deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. Morreram 10 filhos, perdeu todo o dinheiro. A mulher diz: amaldiçoa teu Deus e morre. E ele fala: você fala como uma louca. Se eu aceitei o bem de Deus, por que não aceitaria o mal?
Você não precisa ser um super-herói para ninguém. Você não precisa ser um super-herói para ninguém. Mas você precisa entender que nem sempre você vai ser feliz. Nem sempre você vai ter toda a resposta. Mas você não pode abrir mão daquilo que Deus colocou na sua mão. Quantos, e aqui eu encerro, quantos morreram como Uzias, porque desistiram de algo simplesmente por estarem tristes? Quantos largaram tudo porque estavam infelizes? Deus nunca disse que a sua felicidade seria a fonte da decisão. Você pode continuar infeliz mesmo. Você pode continuar em frente triste mesmo. Mas termine. Não há respeito para aquele que não termina. Não há respeito. Jesus diz: Pai, ele está no Getsemane suando gotas de sangue. Pai, posso sair daqui? Pai, posso terminar aqui? Pai, afasta de mim o cálice. 3 vezes ele tenta afastar o cálice. Será que tem alguém aqui orando, pedindo para sair? Será que tem alguém me assistindo aí, que a sua oração é: livra-me disso, Senhor? Abre uma porta diferente, porque essa eu não aguento mais. Será que tem alguém que, como Jesus, se for possível, afasta esse cálice? Jesus está dizendo: Pai, eu posso desistir? E Deus diz: não. E aí o que Jesus diz? Então que não seja feita a minha vontade, mas seja feita a tua. Você só alegra o coração de Deus quando você termina. Homens vencedores terminam. Mulheres vencedoras terminam. Você vai terminar com uma família restaurada. Você vai terminar uma vida profissional digna. Você vai concluir. Você vai olhar no espelho e vai dizer: eu tenho gosto do acabamento. Eu tenho uma lembrança. E aí você vai ver que os dias sombrios, os dias de chuva, os dias de frio, só tornaram o acabamento ainda mais gostoso de lembrar. Vai pegar aquelas fotos quando você era mais magrinho e vai dizer: como valeu a pena. Eu terminei, lutei a boa luta, completei a minha carreira e guardei a minha fé. Meus netos terão algo para falar sobre mim. Meus filhos terão algo para falar sobre mim. E vão dizer: ele terminou. A minha avó faleceu com 55 anos. Ela não viu o meu ministério. Ela não viu nada de mim. Ela morreu com 55 anos, parecendo que tinha 90. Até hoje eu não me conformo como ela morreu acabada. 55 anos. Mas eu não tenho dó dela. Eu não tenho dó dela. Ela morreu em julho de 1994. Morreu com 55 anos. Tudo para você dizer: coitada, sofreu muito na vida. Não cabe aqui dizer por que sofreu. Mas eu a respeito, porque ela terminou. Graças a ela, toda a nossa família está no altar de Deus. Ela poderia ter vivido um pouco mais, é o nosso desejo. Poderia, talvez, se estivesse viva hoje, poderíamos ter dado tantas coisas que ela não teve nem condição de ter. Tantas coisas financeiras, coisas bobas que hoje a gente conseguiria comprar para ela. Às vezes quando eu fico pensando: nossa, eu poderia ter levado minha avó para viajar. Ela não era de viajar, não era de passear, de descansar. Hoje a gente teria uma condição de oferecer tudo isso para ela. Vai passar uma semana num sítio, num hotel, num resort, sei lá onde. Mas eu não fico com saudade no aspecto de dizer tadinha dela, porque ela terminou. Ela lutou a boa luta. Ela
completou a sua carreira e ela guardou a sua fé. Talvez o que está para vir é diferente do que você pensa, mas Deus está dizendo: por favor, confia em mim, não desista. Você vai ter a sensação de dizer: eu acabei. Aleluia. Eu queria que você fechasse os seus olhos. Deus está aqui. Quais são as áreas da sua vida que você diz: pastor, eu estou quase soltando? O que é que uma época foi tão bonito, tão bacana, tão especial? Você fez tantos projetos e simplesmente hoje não há sentido algum. E você diz: eu preciso ter paz, eu não aguento mais, eu preciso ter um momento de paz, eu vou abrir mão, eu vou abrir mão, chega, eu vou abrir mão, é melhor, eu prefiro largar isso, chega, tá bom, eu vou dar razão para eles. E Deus está dizendo: não, é exatamente porque é tão valioso que é tão difícil. O inferno não está te atacando porque você gostou da cor dos seus olhos. O inferno sabe o que você carrega. Satanás sabe que se você cumprir isso, pessoas vão ser impactadas, pessoas serão mudadas. O diabo não ataca inofensivos. O inferno não se levanta contra passivos. Se algo está acontecendo, é porque é algo valioso. E você tem que se vestir da armadura e dizer: eu não vou abrir mão, eu vou terminar. Começa a dizer para as suas emoções: se está triste ou não, problema da sua emoção, você vai terminar. Você vai sentir o gostinho de dizer: eu terminei. E cada dia chuvoso, você vai lembrar desse dia com alegria, porque você terminou. Quem não termina, lembra da luta, dizendo: ai, aquele dia me matou, ai, aquele dia eu sofri tanto. Mas quando você termina, você pega o dia mais triste e dizer: nossa, como aquele dia me machucou, mas como valeu a pena. Como valeu a pena aquela porta fechada, como valeu a pena aquela perda, como valeu a pena quando você termina. A dor, meu irmão, a dor do parto só está presente até a hora que a mãe pega a criança no colo. A dor do parto, as contrações, a dor do parto, ela só é relevante para a mãe até antes da criança estar no braço. A hora que a mãe pega a criança no colo, ela esquece que ela está com a barriga aberta, ela esquece que ela teve contração, ela esquece que ela urinou, defecou na maca, ela esquece tudo, porque é o prazer de terminar. Está aqui meu filho, está aqui a criança nos braços. Toda a dor que você passou, se você terminar, você vai olhar para trás e dizer: eu nem conto mais com isso, porque a glória, Jesus está aqui. Jesus dust on my boots, sun in my eyes. The desert stretches where the eagle flies. No map, no plan, just the open sky. Wheels keep turning, turning round. Every mile's a brand new sound. Freedom whispers, no change, no bounds. Mountains rise like giants in the haze. Small towns greet me with a sideways gaze. A diner coffee tastes like better days. Road it sings a wild refrain, a tune of joy, a hint of pain. Feels
wheels keep turning, turning round. Every mile's a brand new sound. Freedom whispers, no change, no bounds. She'd remain. We left like fools under stars that stayed.